com a informação aqui, rapaz, de bastidor, tá? Porque a gente está vendo aí no São Paulo muitas mudanças, demissões, especialmente esse ano, né? Muitas demissões no São Paulo. Aí eu não estou falando de técnico, não, estou falando ali de pessoas de bastidor, né? O próprio Massis, quando chegou, demitiu algumas pessoas que tinha que demitir. E tem uma pressão agora gigante, o último foi o Rui Costa, né? E tem uma pressão agora gigante para cima do Massis, que é para demitir o diretor financeiro do São Paulo. Tá aí, ó. Segundo o Alexander Vieira, cresce a pressão por demissão de Sérgio Pimenta. A pressão sobre o presidente Massis pela saída do diretor financeiro Sérgio Pimenta aumentou nos últimos dias. Conselheiros da situação e da oposição têm cobrado mudanças na área financeira, mas nesse momento a diretoria não trabalha com a possibilidade de demissão do dirigente. Como o Massis também não trabalhava com a possibilidade de demitir o Rui Costa, demorou, enrolou, mas demitiu, né? Cara, assim, a gente viu essa informação que saiu, né? Evidentemente, logo depois da matéria do GE, né? De que o Casares tirava todo mês R$100 mil das contas do São Paulo. Teve o depoimento de duas pessoas que trabalham no São Paulo, que deram o depoimento, né? Falaram como que o Casares pegava o dinheiro, né, com envelope, com sacola, comentamos já sobre isso. Aí, lembrando que quem deu o depoimento foram pessoas que estavam na gestão, né? A gente não sabe quem, porque foi preservado as pessoas que deram o depoimento, a gente não sabe. Quem sabe, né, segundo o GE, que as pessoas que falaram isso trabalhavam na gestão do Casares do início ao fim, que a gente não sabe. Aí eu queria fazer uma pergunta, tá? Ah, Gabriel, tá fazendo acusação? Jamais. Jamais vocês vão me ver fazendo acusação aqui sem nenhum tipo de prova. Agora, quero fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. Claro que ele não vai ver o vídeo, mas, ô Sérgio Pimenta, você que é diretor financeiro do São Paulo, onde é que você estava, rapaz? Você não viu o Casares, o presidente do clube, né, todo mês pegar R$100 mil do São Paulo? Você sabia disso? Porque de duas, uma. Ou você sabia, via e não fazia nada, então você é cúmplice, né? Porque se você viu algo errado e ele não fez nada, você é cúmplice daquilo de alguma maneira. Ou você não viu, porque se não viu, você é o cara mais incompetente do mundo, porque você é o diretor financeiro. Entendeu? O diretor financeiro, você cuida da parte financeira. Entendeu? A parte financeira. Então, ou ele sabia e era cúmplice, né? De alguma maneira, né? Porque quando você vê uma coisa errada e não fala, você é cúmplice de alguma maneira. Tá? Ou ele não viu e assim é o cara mais incompetente do mundo. Né? Essa é a questão. Esse é outro que tem que sumir do São Paulo para ontem também. Por conta disso aí. É? Como é que pode o Casares fazer o que fez no São Paulo e não tinha ninguém vendo, cara? Não tinha ninguém vendo. Brincadeira, viu, cara? É brincadeira um negócio desse. Né? Rapaziada, vamos seguindo aqui. Bora mudar de assunto. Comentamos com vocês ontem a informação que saiu que o Internacional fez uma sondagem, né, um contato inicial aí pelo André Silva. E temos aqui alguns pontos importantes para a gente repercutir sobre essa possibilidade. Acho difícil, né, o Inter contratar o André Silva, mas tem alguns pontos aqui. Ó. Vamos lá, uma matéria aqui bem interessante do blog do São Paulo. Vamos começar com o seguinte. Primeiro, que ele ainda está apto a jogar por outro clube brasileiro, porque ele não jogou ainda 12 jogos, né, se não me engano, que é o máximo que o jogador pode jogar. Por um clube, no caso de jogar 12 ou mais, ele não pode se transferir para outro clube para jogar o brasileiro. Né? O André Silva disputou apenas 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro, número que ainda permite uma transferência para outro clube da Série A nessa temporada. Essa condição faz com que o atacante esteja apto a defender outra equipe da elite nacional, caso uma negociação seja concretizada. Outro ponto importante. O Dorival vê o jogador como importante, tá? Então ele não é um cara que está fora dos planos, não. Mesmo ocupando a reserva de Caleri, André Silva conta com a confiança da comissão técnica de Dorival Júnior. O treinador considera o atacante uma alternativa importante para o comando do ataque, principalmente por suas características de movimentação, força física, capacidade de atuar como referência ofensiva,
Por isso, uma eventual saída dependerá não apenas do interesse do Inter, mas também de uma reposição para que o São Paulo consiga encontrar no mercado. Assim, o blog traz aqui que o Dorival vê ele como importante. Vale lembrar que o André está treinando como meia, tá jogando como meia ali. Comentamos até sobre isso aí no vídeo de ontem, né, com o Pedro Ferreira ali. O Dorival enxergava ele mais como camisa 8, porque como camisa 10 é o Luciano, que é titular, como a gente já sabe, e o André Silva. Teve até um jogo da Sul-Americana que o Dorival colocou o André, né, jogando ali atrás do Calera como se fosse um meia, um ponta de lança ali também. Né? Então esse também é um ponto importante. O São Paulo ainda não definiu posição. Até o momento, não há indicação que o São Paulo esteja disposto a negociar o André Silva. A diretoria acompanha o interesse do Inter, mas prioriza manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. Com a janela aberta, o cenário pode evoluir nos próximos dias, principalmente se o time gaúcho formalizar uma proposta pelo atacante. Então, São Paulo ainda não teve nenhuma sinalização, até porque só foi um contato inicial, né? Mas se isso aí evoluir nos próximos dias, chegar uma proposta, São Paulo pode aí mudar de ideia. Só que assim, rapaziada, o Inter, a gente fala muito do São Paulo, que é o nosso time, evidentemente, mas o Inter também está com muitos problemas financeiros, tá, cara? Muitos problemas financeiros, então não acho que o Inter vai fazer uma proposta aí que agrade o São Paulo ao ponto de aceitar vender o jogador. Não acredito, tá? Não acredito aí mesmo. Se o Inter fizer uma proposta aí que vai agradar o São Paulo, vai me surpreender bastante. Acho que nem proposta vai fazer, vai ficar só na sondagem e o André segue ainda. Ele jogou só 10 jogos do Brasileiro, então ele pode ainda atuar por outro clube aí da Série A, caso seja negociado. Por enquanto, né? Porque daqui a pouco vai ter jogo aí, ele pode jogar, né? Daqui a pouco, né? Se ele jogar aí a 12 jogos, se eu não me engano, acho que já não pode se transferir para outro clube. Se eu não tenho nada, é 12 jogos mesmo, né? Que se o jogador jogar, já não pode mais jogar por outro clube, beleza? Bom, vamos avançando aqui agora. Segundo o Valentim Furlan do UOL, o staff do goleiro Carlos Coronel recebeu uma investida do LA Galaxy, tá? Los Angeles Galaxy, para a contratação do goleiro, mas não deu continuidade na negociação. O São Paulo também não planeja se desfazer do arqueiro para o segundo semestre da temporada. Então tá aí, o LA Galaxy fez proposta investida aí, né, pelo Coronel, mas eles não demonstraram muito interesse e por parte do São Paulo também não tem interesse em negociar o jogador, né? Até porque o São Paulo tem hoje o Rafael como goleiro titular. Se o Carlos Coronel sair, a gente vai ter o João Pedro, que é o terceiro goleiro, né? Porque o Yang não vai... O Yang, se não me engano, faz parte dos jogadores que estão treinando separados, se não me engano. Que é aqueles jogadores que não faz parte dos planos que vão ser negociados, liberados para procurar outro clube, né? Então, o Yang, o Felipe Preis também, né? Esses dois aí têm contrato até o final do ano e foram liberados para buscar um outro time. Então, se o Carlos Coronel saísse, a gente só ia ter o Rafael e o João Pedro. Imaginou que o São Paulo teria que buscar outro jogador no mercado para ser o reserva do Rafael. Né? Então, realmente não é interessante aí negociar o Coronel, a não ser, né? Sempre bom lembrar, a não ser que seja por uma proposta muito boa. Aí tudo bem. Né? Se for uma proposta que agrade, tudo bem, mas a princípio não foi nada aí de brilhar os olhos, de chamar muita atenção. Aí não, né? Tanto que o staff do jogador não demonstrou interesse em avançar aí, né? Com o LA Galaxy. Beleza, rapaziada? Vamos seguindo aqui agora, comentando já sobre o Newton, né? São Paulo fechou acordo aí já com ele. Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, porque eu quero comentar sobre outros pontos importantes sobre alguns bastidores, né? Porque tem muitas perguntas. Por que querem tanto o Newton? Vão pagar 3 milhões de euros no Newton, né? Por que trocar ele no Ferrarese? Que não vai mais acontecer, mas era o que o São Paulo queria. Temos aqui alguns bastidores aí. Depois o São Paulo fechou acordo com o Botafogo, tá? Vamos lá, tá aí, ó, blog do São Paulo. Diretoria do São Paulo acredita que não haverá prejuízo. Nos bastidores, isso aqui é uma informação importante, nos bastidores, a avaliação do São Paulo é que a antiga cláusula de 6 milhões de euros pelo Ferrarese estava acima do valor de mercado.
a diretoria acreditava que o Botafogo dificilmente exerceria essa opção sem renegociar os valores. Por isso, aceitou reduzir a cláusula para 3 milhões de euros, garantindo uma operação considerada mais realista e aumentando as chances de uma futura venda do defensor, que é um ponto importante. O São Paulo tem um entendimento, eles entendem que os 6 milhões de euros, que é a opção de compra que está no contrato que oferece com o Botafogo, é esse valor, São Paulo entende que esse valor está acima do mercado, né? Acima do mercado. E é aquela coisa, né? O São Paulo fechou o valor com o Botafogo por 3 milhões de euros. É aquela coisa. Caso no final do ano o Botafogo queira comprar o Ferrarese, aí os 3 de euros que o São Paulo tem que pagar pelo Newton vão ser abatidos no Ferrarese. Então, se o Ferrarese vale 6, abate 3 do Newton e o Botafogo fica devendo 3. Isso caso o Botafogo queira ficar com o Ferrarese. Caso o Botafogo não queira comprar o Ferrarese, o São Paulo vai ter que pagar os 3 de euros pelo Newton e o Ferrarese retorna. Tá? Importante isso aí, tá bom? Isso é muito importante. E foi o que eu ressaltei, né? E se o Botafogo não comprar o Ferrarese, embora seja um cenário tratado como pouco provável, existe a possibilidade de o Botafogo optar por não exercer a compra do zagueiro ao final do empréstimo. Se isso acontecer, o Ferrarese volta ao São Paulo, e o São Paulo vai ter que arcar aí com esses 3 milhões de euros, né? Inclusive, isso é informação do Valentim Furlan, né, de que o Botafogo, nessas negociações em São Paulo, avisou que não iria comprar o Ferrarese por 6 milhões de euros. Então, com o valor do Newton sendo abatido pelo Ferrarese e o Botafogo tendo que pagar só 3 de euros, aí é até mais provável que o Botafogo exerça a opção de compra pelo Ferrarese, porque agora não tem que pagar 6 e sim 3 por causa do Newton, né? Então fica um valor bem mais acessível aí, né, cara? Cai metade do valor, então vamos ver o que vai acontecer aí, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o São Paulo segue em busca aí de um zagueiro, né? O São Paulo segue no mercado. Mesmo perto de fazer o anúncio oficial de Newton, a diretoria não encerrou a sua atuação na janela. A prioridade continua sendo a contratação de mais um zagueiro, posição considerada carente após dificuldades encontradas nas negociações por Domingos Duarte, Arthur Chaves e Felipe Silva. Assim, o clube espera concluir a chegada de Newton nos próximos dias e continuar buscando reforços para fortalecer o elenco para a sequência da temporada. Assim, a gente fala muito que o foco do São Paulo no mercado é um zagueiro, e é verdade, o São Paulo estava negociando com o Arthur Chaves, negociou com o Domingos Duarte, aquela coisa toda, mas assim, a negociação mais quente que estava ali era a do Newton, né? E agora a negociação do Newton foi fechada, não tem mais o que debater, né? O que tinha que acertar foi acertado aí, então imagino que agora o foco vai ser 100%, né, irmão? O foco ali direto e reto vai ser no zagueiro. Porque antes, né, até os últimos dias tinha aí o Newton, né? Então agora, só com foco no zagueiro, vamos ver se vão trazer alguém. Eu já falei aí em outros vídeos, né, que assim, eu não tô muito otimista que o São Paulo vai trazer um zagueiro, não, cara. Tentou já vários, não conseguiu. Não tô otimista que vai vir alguém, tá? Eu acho que no final das contas, o São Paulo não conseguiu trazer ninguém, né? O Arboleda voltou, vai deixar o Isaac no time principal, no elenco principal, e vamos com isso até o final do ano. Acho que é isso que vai acontecer se fosse para dar um palpite, né? Se o São Paulo trazer algum zagueiro, vai me surpreender aí, mas é só um palpite. Só o que eu acho, vamos ver como é que vai ser aí. Bom,